Graça e paz, queridos. Hoje quero falar com vocês sobre percurso. Quero ler aqui no livro de Isaías, capítulo 30, verso 21. Diz assim: Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Bom, queridos, essa palavra aqui, essa passagem aqui retrata, um tempo das promessas, das promessas consoladoras para Sião. O Senhor estava dizendo para eles que quando eles chegassem ali em Jerusalém, não haveria mais choro, o Senhor ouviria seus clamores e que ali naquele lugar, seria um tempo diferente na vida deles. Então Deus ali naquele momento, Ele diz para ele: olha, quando vocês se desviarem para a esquerda ou para a direita, uma voz vai falar atrás de vocês, vocês ouvirão, seus ouvidos ouvirão, ela dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então o Senhor estava dizendo para ele que em momento das nossas vidas, que em momento da vida deles poderiam chegar esse tempo que eles poderiam se desviar para a esquerda ou para a direita, mas eles iriam ouvir, os ouvidos deles, querido, iriam ouvir a voz de Deus, dizendo: este é o caminho, andai por ele. E é por isso que hoje eu quero falar com você sobre percurso. A palavra percurso, ela quer dizer exatamente isso, um caminho, ela quer dizer andar, correr, percorrer, trilhar uma trajetória. E todos nós, queridos, nas nossas vidas, somos pessoas que estamos trilhando um caminho, que estamos percorrendo, que estamos andando por uma direção. Mas a minha pergunta para você nessa manhã: qual caminho você tem percorrido? Quem tem dito para você o caminho que você deve andar? Qual é a voz que você tem ouvido por este caminho que você tem trilhado? Quem é que está direcionando os seus passos? Quem tem direcionado essa trilha que você tem feito? Quem está direcionando você? Sabe, querido, porque o que traz nas nossas vidas a certeza, sabe, de que estamos no caminho certo, querido, é a voz de Deus, é saber se nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Porque a palavra aqui está dizendo isso: quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Sabe, querido, quem é essa pessoa que fala nos nossos ouvidos? Essa pessoa se chama Espírito Santo. Por isso é necessário, querido, andarmos com o Senhor. É necessário mantermos uma vida, sabe, de intimidade com o Senhor, de buscar a Deus, porque quanto mais buscamos ao Senhor, querido, mais os nossos ouvidos estarão sensíveis para ouvir a sua voz. Quantos de nós, queridos, já recebemos do Senhor livramentos porque ouvimos a voz de Deus de alguma certa forma, por intuição, por sonhos, por tantos outros meios, querido? Deus fala ao nosso coração. Às vezes temos uma viagem para fazer e Deus então incomoda o nosso coração a não fazermos aquela viagem. Isso é uma voz de Deus, querido, que fala nos nossos ouvidos. Mas, queridos, a vitória, a certeza do cuidar de Deus virá porque você ouviu a voz de Deus. Então é preciso ser sensível, é preciso andar neste lugar de ouvir a voz do Senhor. É preciso estar neste lugar de ser sensível a essa voz. Porque, querida, aqui a Bíblia está dizendo que os ouvidos ouvirão atrás deles uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. E aqui é engraçado, porque a Bíblia não está dizendo que essa voz estará à frente deles, não. Mas ela estará atrás. Sabe, querido, uma coisa que eu entendo aqui é que Deus, Ele vai falar, atrás, atrás de nós, nossos ouvidos. O ouvido está atrás, ele não está à frente, ele está do lado, Por quê? Porque Deus, querido, vai deixar para nós a decisão de escolha. Deus pode falar aos nossos ouvidos, Deus pode trazer a direção, Deus pode mostrar o caminho, mas sou eu e você que vamos decidir, Somos nós que vamos decidir entrar por esse caminho, entrar por essa direção, sabe, queridos? E hoje muitos têm trilhado longe, distante, daquilo que Deus tem para eles, daquilo que Deus quer que eles percorram, do caminho que Deus quer que eles andem, porque preferiram
né, fazer as suas próprias vontades, preferiram ouvir o seu próprio coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então, queridos, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E nós só ouvimos essa voz quando nós nos relacionamos com o Senhor. Porque Deus, querido, Ele se relaciona com homens e mulheres. Deus se relaciona com o seu povo. Mas é preciso querer ouvir a sua voz. A Bíblia diz lá em Salmo 112, no capítulo 112, né, que quando nós obedecemos ao Senhor, a sua geração, a sua descendência será poderosa nessa terra. Então, querido, não só essa obediência vai nos abençoar, como ela vai abençoar a nossa geração, a nossa descendência, aqueles que nascerão de nós. Então é tão importante obedecer à direção do Senhor, é tão importante obedecer à voz do Senhor. E hoje, eu estou falando sobre percurso, porque, queridos, muitos de nós nos atentamos aos resultados, nos atentamos ao objetivo final, à conquista, né? Muitos de nós olhamos para algumas pessoas e dizemos: como ela foi parar aí? Como ela alcançou isso? Por que hoje ela está desfrutando disso? Né? Por que hoje ela está vivendo isso? Mas as pessoas não querem olhar para trás e ver qual percurso aquela pessoa, né, tomou para a sua vida. Elas não querem olhar o caminho que ela teve que trilhar para ela chegar onde ela chegou. E isso, querido, é o que faz a diferença nas nossas vidas. O percurso, querido, ele é tão importante como o final da trajetória, porque às vezes nós estamos inseridos num mundo onde tudo acontece instantaneamente, mas com Deus, querido, nunca será assim, porque Deus constrói pessoas, Deus constrói histórias, e isso leva tempo, querido. Isso leva tempo porque Deus, Ele não lida com um robô que é programado para fazer exatamente como Deus quer, mas Deus lida com um ser humano que tem opção de escolha, que tem autonomia de escolha. E é Ele que vai decidir, querido, quem Ele vai ouvir. E é Ele que vai decidir quem Ele vai escutar, quem vai guiar os seus passos, quem vai dizer para Ele: este é o caminho, andai por Ele. Então, queridos, por isso leva tempo, por isso o percurso, às vezes, para muitos é doloroso, querido, porque muitas coisas acontecem no meio do caminho, são renúncias, são abstenções, são coisas que Deus vai pedindo, inserindo na nossa história, pedindo para abrirmos mãos, são perdões que são liberados no meio da trajetória, né? São abrir mão de coisas que Deus começa a mostrar para nós que precisamos abrir mão. E tantas outras coisas acontecem no percurso, querido. E muitos, né, não se voltam para a preciosidade que é o percurso. O percurso, querido, é o que forma a nossa vida. O percurso é o que forma o nosso caráter, nosso coração. E quando você chegar lá no seu objetivo, você vai olhar para trás e vai saber que realmente você estava pronto para chegar naquele objetivo. Porque não só uma história foi construída, mas uma pessoa foi formada pelo Senhor. E é por isso, querido, que eu e você precisamos sempre nos voltar para Deus. Como que essa palavra diz: se você desviar para a direita, se você desviar para a esquerda, uma voz vai dizer atrás de ti: este é o caminho, andai por ele. Então, queridos, que nós possamos entender que Deus é aquele que quer nos ajudar, que Deus é aquele que quer nos dizer: este é o caminho, andai por ele. Que Deus é aquele que vai nos mostrar quando nós nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, quando nós sairmos, né, fora do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Ele vai nos mostrar, querido, e Ele vai dizer aos nossos ouvidos: este é o caminho, andai por ele. Mas eu e você precisamos ser sensíveis a essa voz, precisamos ter humildade para ouvir de Deus que estamos no caminho errado, que viramos para a direita e esse caminho está errado, ou que viramos para a esquerda e esse caminho também estava errado. E precisamos ser sensíveis, queridos, para ouvir essa direção tão clara do Senhor, reconhecer que estamos no caminho errado e sermos sensíveis para ouvir a sua voz e sermos obedientes para andar no caminho que Ele trilhou para nós.
Devemos fazer o percurso, sim, querido, mas com a direção do Senhor, com a voz do Senhor, porque a certeza da vitória é certa nas nossas vidas e ela virá quando entendemos que o percurso é tão importante como a vitória é. Amém? Que você fique com essa palavra, que você seja abençoado nesse dia.